torcendo aqui. Marcelo, se não der, não tem problema não, tá tranquilo, tá? Se não der, eu compreendo. Tá bom. Eu já tô gravando já numa nuvem, depois eu vou descobrir que nuvem que é. Tá, combinado. Tá bom. Depois a gente acha no meio da... A gente acha no meio da... aí, tá bom? Exatamente. Tá bom, beijo aí pra você, Mariana. Fica calma que já deu certo, já, Mari. Aqui, ó, pra vocês, ó, pelo amor de Deus, esse povo muito confuso demais. Já deu certo, fica calma. Tá bom, combinado, gente. Combinado. Valeu. De troca dos incisivos descidos pelos incisivos permanentes. Esse é o primeiro momento em que a gente deveria ter um contato com o ortodontista. Necessariamente nesse momento vai ter alguma coisa? Não, mas nesse momento a gente consegue identificar sinais ou sintomas de um desvio da normalidade. Isso pode requerer da gente uma ação interceptativa. Então, nesse momento eu devo ver se está tudo dentro da normalidade e dependendo do que eu encontrar, isso vai me gerar uma ação interceptativa, que seria alguns procedimentos clínicos que vão visar eliminar ou reduzir a severidade dos problemas, seja dentários, esqueléticos e funcionais, durante o crescimento e desenvolvimento crânio-facial. Então, se a gente, nesse momento, identifica alguma anormalidade, nós vamos ver que ação interceptativa que eu vou necessitar fazer, e isso vai eliminar ou reduzir a severidade dos problemas. Todo tratamento interceptativo ou ação interceptativa requer fazer alguma coisa, colocar um aparelho? Nem sempre. A gente chama de tratamento interceptativo desde uma observação até uma intervenção. Então, muitas vezes, nessa idade entre 5 e 7 anos, ou quando a criança está trocando os incisivos descidos pelos permanentes, ela faz a consulta pela primeira vez, a gente observa a troca dos dentes dos incisivos permanentes, a gente vê que está tudo bem, que tem espaço para esses dentes virem, que a criança não apresenta nenhuma alteração da normalidade, e nós vamos apenas observar essa criança. Em determinados momentos, a gente vai acompanhá-la, principalmente ali por volta dos 10, 11 anos, é muito comum a gente querer observar um paciente dessa idade para ver se a gente faz uma palpação na região do cervical aqui e ver algum abaulamento referente à vinda do canino permanente. Geralmente aparece ali nessa região para a gente um abaulamento dessa região que vai nos indicar que o canino permanente está vindo. Se a gente não vê esse abaulamento, muitas vezes isso vai nos requerer um acompanhamento mais próximo. E às vezes também a gente vai precisar intervir, como nesse caso desse exemplo aqui, em que eu tenho a mordida de baixo passando por cima da mordida superior, que a gente chama de mordida cruzada, e isso vai necessitar um tratamento interceptativo, porque se a gente manter esse processo aí por muito tempo, isso pode gerar até uma assimetria, né, facial ou mandibular ou funcional. Bom, mas quais seriam os aspectos que seriam importantes para a gente decidir um tratamento na infância? O que a gente deve levar em consideração ao se pensar num tratamento de ortodontia na infância? Segundo Araújo e Buchang, existem alguns aspectos que são bastante importantes. E o primeiro deles é o aspecto psicológico. Hoje em dia, a gente está ligada nas questões emocionais e psicológicas da criança, são muito importantes. Uma criança, ela tem que ter uma boa qualidade de vida e tem que ter um bem-estar social. E o bem-estar social dela se reflete muito a ter uma estética facial e odontológica agradável. Se a gente tem uma criança que apresenta na sua estética facial essa face em que os dentes estão muito projetados para frente, em que a criança ao sorrir não apresenta nenhuma harmonia no sorriso, isso vai gerar problemas emocionais para essa criança e o pior, pode levar ao bullying, que hoje é um dos problemas da fase da infância mais importantes que a gente tem em relação à infância hoje, né? Nenhuma criança, todas morrem de medo do bullying, e o bullying é uma coisa que taxa as crianças de uma forma muito traumática para aquela criança. Então, se eu tenho uma criança que apresenta esse tipo de face, isso vai gerar nela um problema emocional, o que justifica a gente tomar uma decisão por um tratamento na infância. Além dos aspectos psicológicos, a gente tem que avaliar a severidade e a etiologia da maloclusão.
Quando a gente tem discrepâncias dentoalveolares, que é a diferença entre o que eu tenho de osso para caber aqueles dentes e o tamanho dos dentes, né? Ou seja, a acomodação dos dentes dentro da arcada. Quando eu tenho discrepâncias dentoalveolares moderadas a grave, como nesse slide aqui, nessa foto aqui, que eu vejo que está nascendo o primeiro incisivo da criança e ela já está sem espaço. Se a gente não intervir nesse momento, a severidade desse problema vai só aumentando e essa criança vai ter vários problemas na erupção dos demais dentes permanentes. Além das discrepâncias dentoalveolares, a gente pode levar em consideração também um crescimento inadequado. Então, um crescimento em que eu tenho uma arcada maxilar posicionada muito mais à frente do que a arcada mandibular, gerando isso que a gente chama de overjet muito aumentado, isso já indica para a gente um crescimento muito inadequado. E da mesma forma, o crescimento contrário, quando eu tenho uma maxila muito para dentro em relação à mandíbula, gerando o que a gente chama de prognatismo mandibular. Todas essas situações, se não tratadas muitas vezes ainda em alguma fase da infância, podem nos piorar e nos agravar os problemas lá na frente. E as questões das assimetrias também. A gente vê aqui a criança com uma mordida cruzada posterior nessa região, e se a gente olhar a linha média inferior comparada com a linha média superior, a gente vai ver que há um desvio completo dessa mandíbula para o lado esquerdo, e num momento, esse desvio, num primeiro momento, pode ser funcional, mas se a gente manter esse problema aqui, nós podemos transformar esse desvio funcional numa assimetria facial, numa assimetria esqueletal também. Bom, outro aspecto importante para a gente levar na decisão de um tratamento na infância é a gente saber o que são os termos eficiência e eficácia. A eficiência seria a nossa capacidade de resolver o problema da melhor forma, ou seja, está relacionada com a resolução do problema. Então, quando a gente identifica um problema de má oclusão naquela criança, a gente deve ter eficiência para resolver aquele problema da melhor forma. E devemos levar em consideração também a eficácia, que é a capacidade que eu tenho de produzir um resultado no menor tempo. Ou seja, está relacionada com a agilidade que eu tenho daquele processo. Então, o ideal quando a gente decide por fazer um tratamento na infância é que ele seja efetivo, ou seja, que eu consiga resolver aquele problema no menor tempo possível. Porque se a gente leva um tratamento na infância por muitos anos, isso pode nos gerar desgastes ao longo do tratamento e também falta de cooperação do paciente que acaba ficando cansado por usar aparelho tanto tempo durante a infância. A gente deve levar em consideração também o estágio do desenvolvimento da criança. O desenvolvimento emocional, ele é muito diferente de criança para criança. Existem crianças de 5 anos que apresentam um desenvolvimento emocional bom, que conseguem compreender o problema que elas têm e que vão nos permitir alguma interceptação. Outras crianças muito jovens ainda, às vezes a gente percebe que a criança é muito emocionalmente ainda muito imatura e às vezes então a gente, mesmo vendo alguma normalidade, a princípio a gente às vezes espera um pouquinho essa criança atingir um maior desenvolvimento emocional. Outra coisa importante da gente identificar seria a idade dentária da criança. A idade dentária a gente pode ver através de uma radiografia panorâmica, que a gente vai ver os estágios de erupção e de desenvolvimento dos dentes permanentes, para a gente conseguir saber se essa criança está dentro da idade cronológica dela compatível com a idade que ela teria dentária. Ou seja, se os dentes que ela está apresentando são realmente o que deveriam estar, se ela está com algum atraso dentário, algum adiantamento dentário, para a gente saber exatamente isso. Outra questão importante seria a gente fazer a avaliação da idade esqueletal. A avaliação da idade esqueletal a gente pode identificar através de uma radiografia, de uma teleradiografia do perfil, no qual eu consigo, através da identificação das vértebras cervicais, eu consigo prever e saber se aquela criança, a maturação esquelética dela está compatível com a maturação cronológica dela. Existem crianças que às vezes já têm uma idade cronológica avançada, mas elas estão num estágio de maturação esquelético ainda atrasado, o que nos permite às vezes atrasar um pouquinho o tratamento, ou querer adiantar em alguns outros casos. Além da teleradiografia em norma lateral, a gente tem também a radiografia de mão em punho, que é uma radiografia que concede para a gente uma série de centros de ossificação
E sabendo, através dos estágios de ossificação, a gente consegue quantificar em que estágio de crescimento maturacional e, né, de esquelético aquela criança está. A gente consegue definir que estágio do esqueleto, a maturação da maxila e da mandíbula em relação à idade cronológica que ela tem. Quais seriam, então, os benefícios de se fazer um tratamento na infância? Nós podemos reduzir a complexidade dos problemas. Nós podemos, então, transformar os problemas que poderiam ser mais graves em problemas mais simples. Nós podemos reduzir as discrepâncias dento-alveolares. Então, às vezes, a criança tem uma falta de espaço bastante considerável. E se a gente trabalhar numa época adequada, a gente consegue, através de expansões dentárias ou esqueléticas, a gente consegue resolver um pouco essas discrepâncias dento-alveolares. Com isso, a gente pode reduzir a incidência de extrações no futuro. A gente pode reduzir traumas dentários, reduzir problemas transversais, verticais e anteroposteriores. Então, em todos os planos, tanto seja no sentido vertical, quanto no sentido anteroposterior, quanto transversal, a gente evita esses problemas. Podemos reduzir alterações periodontais e reduzir também erupções ectópicas, que são dentes vindo fora da sua guia de erupção normal. Isso a gente chama guia erupção ectópica. Bom, o prognóstico de um tratamento na infância, na ortodôntica, ele vai depender de um correto diagnóstico, da gente eliminar as interferências ou qualquer alteração da normalidade que possa estar havendo. Devemos tentar fazer procedimentos mais simples e de curta duração. E o que eu considero bastante importante, nem sempre nessa fase do tratamento ortodôntico na infância, nós devemos tentar solucionar todo o problema. Nós devemos atuar no problema de forma eficiente e com o menor tempo, tendo uma boa eficácia. E ir resolvendo os problemas daquele momento. Se eu não conseguir resolver todos naquele momento, eu vou passar para um segundo momento de tratamento para finalizar algumas outras correções que eu preciso. Então, eu vou entrar um pouquinho agora na apresentação de alguns casos clínicos em que eu destaco algumas situações e que eu acho interessante a gente fazer uma correção ainda na fase infantil, para que vocês possam me acompanhar e saber, né, o que eu considero que são situações que a gente se beneficia de um tratamento ortodôntico na infância. Então, nós temos esse primeiro caso, uma menininha de 7 anos e 11 meses. Ela tem um bom aspecto facial, tem um perfil facial agradável, os lábios bem colocados, um bom selamento labial. Ela tem uma simetria relativamente boa. Entretanto, quando a gente olha o sorriso dela, a gente vai ver que do lado esquerdo parece que ela tem menos dente que do lado direito. O lado direito, o corredor bucal dela está mais preenchido em relação ao lado esquerdo e nos dá a sensação, parece que num primeiro momento, que tem uma falta de dentes aqui. A gente sente falta de alguma coisa para preencher esse corredor bucal dela. Isso a gente confirma quando a gente vê as fotos intraorais dela. Então, a gente vê uma criança que do lado direito ela tem uma boa relação de encaixe, né, das maxilares, da maxila e da mandíbula. Entretanto, quando a gente olha de frente, a gente já vê um desvio da linha média inferior e um deslocamento da mandíbula para o lado esquerdo da paciente, gerando a mordida cruzada do lado esquerdo. Todo este lado está cruzado. E a gente vê na fotografia, quando a gente olha a fotografia intraoral, a gente vê que os dois incisivos estão colocados em dois planos diferentes, como se eles estivessem com o que a gente chama de torques diferentes, torques inadequados. Então, isso aqui é uma fase importante da gente atuar. Por quê? Porque esse desvio que num primeiro momento está acontecendo, se a gente for mantendo ele durante o crescimento da criança, esse desvio aí, essa mordida cruzada posterior, isso pode levar a uma assimetria facial no futuro e uma assimetria esquelética também. Então, a gente vê, não é muito a minha ideia aprofundar nas questões de cefalometria, mas aqui a gente sempre vê que a gente pede uma teleradiografia em norma lateral com um traçado cefalométrico que vai nos conferir que realmente a menina está tendo um bom crescimento e desenvolvimento em relação esqueletal das arcadas, ou seja, a maxila está desenvolvendo bem, a mandíbula também, ela tem uma boa harmonia dos terços esqueléticos, não apresenta maiores problemas dentários, a troca dentária dela na radiografia panorâmica está normal, sem problemas.
mas ela apresenta aquela mordida cruzada posterior e o incisivo central cruzado. Então, inicialmente, a gente faz um aparelho que se chama disjuntor. Esse aparelho de disjuntor, ele tem um parafuso localizado aqui na região central, no qual eu vou dando umas cordas né? Vou ativando esse parafuso. Esse parafuso permite uma abertura da sutura palatina mediana e isso vai permitir uma expansão no sentido transversal desse arco. Então, esse arco que está estreito nessa região aqui, ele vai acabar se alargando e permitindo a correção dessa estrutura aqui. O disjuntor palatino, ele normalmente tem uma fase ativa, depois a gente mantém ele por um período que a gente chama de estabilização ou manutenção, e ele fica na arcada dentária por volta dos 4 aos 6 meses. Posteriormente a isso, eu posso tirar esse aparelho disjuntor e eu tenho por costume utilizar um aparelho de contenção para manter esse ganho transversal que foi conseguido, obtido. E nessa paciente específica, eu aproveitei e fiz nesse aparelho de contenção uma molinha que pudesse me ajudar a trazer um pouco mais esse incisivo central para frente. Na hora que eu fiz a correção transversal, esse incisivo já acabou vindo um pouco para frente, mas ele não chegou a descruzar completamente, e aí na contenção eu utilizei uma molinha em que eu pude trazer esse incisivo central para frente. Então, tá aí a paciente já corrigida após 1 ano, né? Então, em 1 ano a gente conseguiu, né? Com menos do que isso, né? Que ela fez a documentação depois de 1 ano, a gente já conseguiu uma boa correção. A gente observa a melhora do corredor bucal dela. Então, a gente vê que agora os 2 lados do sorriso dela estão preenchidos. Na face dentária, a gente vê a correção de toda a mordida cruzada do lado esquerdo e o incisivo já bem colocado na nova posição. Então, isso é que a gente considera que é um tratamento que a gente pode intervir no problema e agora ela voltou à normalidade. A gente pode agora somente acompanhar essa paciente o resto do tempo, porque a gente voltou à normalidade dela e permitiu o seu próprio crescimento e desenvolvimento. Então, a gente interviu, resolveu esse problema e agora vamos ficar no acompanhamento dessa paciente. Então, aqui eu tenho agora a radiografia panorâmica dela também, então a gente vê que não tem nenhum problema de erupção de dentes, os dentes estão bem erupcionados, né? Estão dentro da sua faixa e do seu momento de erupção correto. Então tá aqui as fotografias da paciente antes e após, com um tratamento que durou 1 ano de tratamento para a gente resolver esse problema. Bom, um outro problema que a gente acha importante corrigir nessa fase seria uma mordida cruzada anterior. Do mesmo jeito que a mandíbula pode desviar para um lado ou para o outro na lateralidade, a mandíbula pode vir para frente, né, e se cruzar na região anterior. Quando a gente tem uma mordida cruzada anterior, é muito importante a gente fazer algum diagnóstico diferencial, ou seja, a gente observar aspectos funcionais e aspectos esqueletais. O que seria isso? Para eu avaliar os aspectos funcionais, eu deveria pegar essa criança que está com essa mordida cruzada anterior e levá-la em relação cêntrica, porque para a gente ver se existe algum desvio funcional nessa mordida cruzada posterior. Muitas vezes é fácil, geralmente, manipular as crianças, a gente não apresenta muitos problemas na manipulação nas fases infantis. A gente muitas vezes, quando se depara com uma mordida cruzada anterior, na hora que a gente manipula essa criança e leva em cêntrica, muitas vezes a mordida cruzada que está anterior, a gente vê que ela melhora bastante e a gente se depara com algum toque ou algum desvio inadequado que na hora que você pede para a criança terminar de morder novamente, a gente vê que ela leva essa mandíbula para frente, criando o que a gente chama de pseudo-classe 3. Se a gente manipula a criança entre RC e OC e vê que realmente a mandíbula permanece ainda à frente, a gente não consegue uma mudança de RC para OC, a gente já pode pensar que essa mordida cruzada anterior seria então relacionada a um aspecto esqueletal, ou seja, a gente teria um retrognatismo maxilar, ou seja, a maxila está um pouco para trás ou a mandíbula está um pouco para frente, gerando o que a gente chama de classe 3 verdadeira. Quando eu tenho uma classe 3 verdadeira, nós vamos ter que saber que ela tem como fatores etiológicos fatores ambientais e fatores genéticos. Quando eu tenho mais fatores ambientais envolvidos, geralmente o prognóstico da correção da classe 3 é melhor do que quando eu tenho muitos fatores genéticos envolvidos.
Então, como que seria isso? Quando a gente se depara com um paciente de classe 3, é muito importante a gente perguntar à família se o pai é classe 3, se tem algum parente que tem o queixo para frente, se tem alguém na família que joga essa mandíbula bem para frente, se tem essa mandíbula lá na frente. Porque se a gente identificar que tem muitos fatores genéticos, a gente vai ter um prognóstico pior desse tratamento. E muitas vezes a gente vai tratar mesmo sabendo que o prognóstico não é tão bom, mas visando muito mais aspecto psicológico do que realmente uma correção efetiva. Quando a gente tem fatores ambientais mais influenciando bastante também, muitas vezes a gente consegue, de certa forma, resolver esse problema e corrigir essa má oclusão. Então, para vocês entenderem um pouquinho mais, aqui segue um paciente, né, que chegou ao meu consultório com 6 anos e 4 meses. A gente pode observar no perfil facial dele que ele já tem parecendo como se o queixinho dele estivesse um pouco à frente em relação à maxila, né? Então a gente vê um volume maior nessa região aqui inferior. O sorriso tem o selamento labial é passivo, mas o sorriso me chama bastante atenção. Por quê? Essa criança só expõe incisivo inferior. E isso relata um sorriso muito envelhecido da criança. A criança tem que expor dentes superiores. A gente, quando vai ficando mais velho, passa a expor mais dente inferior. Um sorriso de criança que expõe muito incisivo inferior fica um sorriso desagradável, fica um sorriso não estético, né? E aí, quando a gente vê as fotos intraorais do paciente, a gente vai ver uma criança com os 4 incisivos superiores colocados para trás da mandíbula, né? Então, eles estão totalmente escondidos atrás da mandíbula. E a gente vê por que ele mostra no sorriso só os incisivos inferiores. Quando eu me deparei nessa situação, eu já comecei a observar algumas coisas para a gente, como eu disse, tentar fazer um diagnóstico diferencial, né? Se existe um problema funcional aí ou se é realmente um problema esqueletal. Me chama a atenção que na região posterior ele tem um bom encaixamento, né? Eu tenho o canino entre os canino inferior e o molar inferior, ou seja, o que a gente chama de uma classe 1 de canino. Do lado direito também, apesar da foto estar um pouquinho desfocada aqui, a gente vê que na região posterior ele tem um bom engrenamento das arcadas. E esse paciente, quando eu pegava e manipulava ele de MH para RC, né? Eu via que ele tocava na cúspide desse canino, que estava muito pontudo. Então, um paciente que tinha um canino muito pontudo, eu conseguia manipular, levava essa mandíbula mais atrás. Essa mandíbula vinha para trás, ele ficava com uma mordida que a gente chama de topo a topo, não ficava tão cruzado como estava. E quando eu pedia para ele terminar de fechar, ele projetava essa mandíbula para frente. Então, tomando como base nisso, que eu achei que ele tinha um bom engrenamento posterior, ele tinha uma diferença de RC para OC. Quando eu avaliei a teleradiografia dele em norma lateral, apesar de ver que ele tem um pouco de prognatismo mandibular, quando a gente utiliza o recurso da cefalometria, a gente vê que ele é uma criança com uma classe 3 dentária bastante significativa, mas esqueletalmente ele não era tão classe 3, ele tinha um bom relacionamento da maxila com a mandíbula, então ele não era um paciente com um prognatismo mandibular muito evidente. Então, nesse momento, né, a radiografia panorâmica dele também estava bem, ele tinha caninos e premolares se desenvolvendo, não tinha nenhuma anomalia maior nesse momento. Então, eu resolvi fazer um tratamento desse paciente utilizando um aparelho que ele pega as duas arcadas, tanto a superior quanto a inferior. Na arcada superior é um aparelho que a gente tem uma base de acrílico com uma cobertura oclusal, porque isso me permite levantar um pouquinho a mordida do paciente e me facilitar com o uso de umas molas, jogar esses incisivos um pouco para frente. E na arcada inferior, vem um arco aqui na frente, que acopla na região inferior e pode jogar um pouquinho esses incisivos inferiores um pouquinho para trás, me permitindo fazer a correção do paciente. Então, o aparelho que ao mesmo tempo que ele pega na arcada superior, ele pega também na arcada inferior. Então, esse paciente está aí, passado um pouquinho, né, um pouco antes de 1 ano, ele já estava com a mordida anterior descruzada, então daquele aspecto de totalmente para trás, ele já obteve uma melhora.
né? Aqui ele ainda encontra um pouquinho cruzado que nós vamos, né? Porque esse aparelho, ele tem, apesar dele ter uma chave expansora nessa região dentro do aparelho, ele consegue uma expansão mais dentária um pouquinho, então posteriormente nós vamos trabalhar um pouco mais nesse paciente ainda, mas o importante é aquilo, é resolver a queixa do paciente naquele momento. Então, a gente conseguiu corrigir o overjet dele, dar um overjet positivo, né, um trespasse positivo para ele. Na arcada inferior, ele começou a trocar os dentes incisivos. E, claro, como o arco de progenia pega um pouco nessa região, nós interrompemos o uso do aparelho nesse momento, né, depois que a gente já obteve uma certa correção. E vamos continuar seguindo o paciente em acompanhamento. Então, eu tenho as fotos iniciais dele e as fotos dele corrigido dentro do que eu falei, de um período considerado bastante aceitável. É claro que o paciente aí, ele segue em acompanhamento com a gente, porque a gente ainda vai continuar averiguando se essa criança não vai ter um desenvolvimento de um prognatismo de novo, né? E vamos ver também o padrão de desenvolvimento e crescimento desse paciente. Quando chega assim, eu costumo pedir para o paciente voltar cada 1 ano no consultório, 6 meses, 1 ano, para eu ir acompanhando como as radiografias e acompanhando também a evolução e o desenvolvimento da oclusão. Então, ele passou, né? Isso foi no final de 2013, em 2014 ele veio ao consultório, eu pedi uma nova panorâmica, estava tudo bem. Em 2015 também, eu pedi uma nova panorâmica, comecei a perceber que os incisivos laterais estavam provavelmente vindo girados, numa posição mais giradas. E quando eu tirei uma radiografia em 2016, eu me deparei com isso aqui que a gente está vendo. Um canino vindo numa posição que a gente se chama de ectópica. Ou seja, ao invés desse canino estar se desenvolvendo e descendo para tomar lugar do incisivo descido, do canino descido, esse canino permanente está vindo na direção do incisivo lateral. Ou seja, ele está com uma direção equivocada de erupção. E se eu deixar esse canino assim, né? Primeiro, ele pode sofrer uma impactação bastante significativa e segundo, ele pode provocar algum tipo de reabsorção das raízes dos incisivos laterais. Então, eu percebi que o paciente estava com uma erupção ectópica e que eu tinha que fazer alguma intervenção nesse momento. Então, quando a gente olha aqui o desenvolvimento do canino, né? O canino permanente, ele se desenvolve aqui na região superior entre o incisivo lateral e o canino descido. Normalmente, o canino vem descendo, faz a reabsorção do canino descido e aparece em boca, né? Por algum motivo, às vezes, esse canino toma uma erupção mais ectópica, uma posição mais inclinada, como a desse paciente, que ele vai vindo na direção do incisivo lateral. Quando a gente pega um incisivo lateral, se a gente dividir ele em 4 setores, a gente tem uns trabalhos que dizem que se o canino estiver na direção do incisivo lateral, mas ainda ocupando o setor 1 ou 2, se eu fizer uma extração do canino descido, eu tenho 92% de chance, de 92% a 64%, segundo esses autores, de conseguir, 92% de conseguir uma autocorreção desse canino. Quando esse canino vem para um setor já 3 e 4, a minha chance de autocorreção dele, ou seja, dele melhorar a posição dele após a extração do canino descido, diminui. Então, eu passo de 92 para 64. Então, se eu tenho o canino ainda dentro dos limites do setor 1 e 2 e eu faço a extração do canino descido, eu tenho 92% de chance de ter uma autocorreção da posição desse canino e ele vir a descer normalmente sem necessitar de alguma intervenção cirúrgica. Se a gente for ultrapassando mais esse limite ou for deixando essa posição, aí o caso muitas vezes tem que entrar com algum tipo de cirurgia para a gente fazer o tracionamento. Então, foi o que foi feito. No ano de 2018, eu pedi a extração do canino de leite. E aqui, no ano de 2019, eu já vejo o canino assumindo uma nova posição, uma posição muito mais favorável e chegando em boca sem maiores problemas. Então, quando eu comparo as radiografias de 2016, em que ele estava com uma erupção bastante ruim do canino permanente, vindo para cima do incisivo lateral, quando eu fiz a extração do canino de leite, ele retomou o seu caminho de erupção, assumiu um caminho correto e agora vai aparecer aqui em boca, tá?
A mãe dele, como eu disse, era dentista, ela que fez essas últimas fotos para mim em 2020, por isso que elas estão um pouquinho fora do padrão, porque ela que conseguiu fazer para mim. E a gente vê o que eu estou dizendo, o canino agora já erupcionado, o canino tanto direito quanto esquerdo já erupcionados. A gente vê aqui na fotografia superior, né, como que o lateral estava inclinado. Isso geralmente indica que o canino estava vindo numa posição ectópica, é como se o lateral fugisse daquele caminho do canino. Então, ele tende a mudar a sua posição justamente para que ele não deixe esse canino se aproximar dele. E aí, nesse momento, com uma extração de um canino descido, eu consegui resolver o problema. É claro que o paciente agora vai ter que entrar em tratamento ortodôntico corretivo. Ele desenvolveu até né, ele já tinha uma mordida profunda cruzada e agora a mordida profunda permanece. Mas observem como que, na verdade, ele não era um paciente classe 3 verdadeiro, até porque dentariamente ele se transformou num paciente classe 2 de caninos do lado direito. Ou seja, ele tinha uma normalidade que estava gerando aquela mandíbula para frente, e eu intervi na normalidade e permiti o desenvolvimento normal do restante da arcada, e agora eu vou trabalhar com a correção fixa para corrigir os problemas na parte de corretivo. Esse outro caso eu apresento só para vocês verem como que muitas vezes esse procedimento, quando a criança chega numa fase infantil para a gente, isso facilita muito a nossa correção dos problemas. Esse menino já chegou ao meu consultório com 13 anos e 2 meses, um pouco mais velho, né? Já numa fase pré-adolescente, já não é nem na infância. Mas o que aconteceu quando eu vi ele pela primeira vez, o que me chamou a atenção foi a radiografia panorâmica. Vocês veem aqui já um canino já bastante desenvolvido, com mais de 2/3 de raiz formada. E eu vejo aqui a posição ruim desse canino, já entrando já mais para dentro do incisivo lateral. E a única coisa que eu penso quando eu vejo essa panorâmica é: por que essa criança não chegou mais cedo para mim? E acho que a importância de fazer uma palestra dessa é a gente tentar chamar atenção, porque muitas vezes essa criança, ela passa primeiro pelo odontopediatra, ela passa primeiro pelo clínico, e muitas vezes eles não se dão conta de que isso, né, pode, se tivesse chegado um pouco mais cedo para a gente poderia ter intervenções mais facilitadas e menos traumáticas, né? Então, esse menino já chegou com uma posição ruim do canino. A gente vai ver, então, que foi feita a extração do canino descido, né? Mas eu já tinha avisado a mãe que esse canino não viria sozinho, porque ele já estava com 2/3 de raiz formada, um alto muito alto, né? Então, provavelmente, ele não conseguiria fazer essa erupção sozinho. Então, que a gente provavelmente teria que entrar com algum tipo de cirurgia para a gente fazer a exposição desse canino e fazer o tracionamento do dente. Então, a gente vê aqui, né, após as extrações do canino descido, olha lá, a posição próxima do canino com o incisivo lateral. A gente vê na teleradiografia que era um paciente com bastante protuso, com os dentes bastante projetados, uma tendência de desenvolvimento da mandíbula maior, de uma posição de classe 3. Então, nesse momento, eu sabia que ele ainda era um paciente que poderia ter um pouco de crescimento a mais ainda nesse queixo, mas o meu foco principal nesse momento era resolver o problema desse canino. Então, a gente fez a exposição dos caninos, colocou um botão e começou a fazer o tracionamento desse dente. A gente pode observar a posição dele na tomografia, né? Então, olha lá, o canino já passou mais da metade do lateral, do lado esquerdo já passou mais da metade do lateral. E a gente, então, vai iniciar a protração desse dente. Eu resolvi fazer uma protração desse canino utilizando um aparelho removível. Eu sei que é um aparelho que muitas vezes eu tenho que ter a colaboração do paciente, mas eu acho que esse aparelho me dá bastante versatilidade. É um aparelho que eu encaixo na arcada superior, né, através dos grampos, e ele tem uma haste que tem dois hílix na parte superior e na parte inferior. Esse hílix, essa haste, me permite uma movimentação mais para anterior ou mais para posterior, dependendo de como eu quero fazer a puxada desse canino, né? Então, se eu quero puxar o canino mais para baixo e para trás, eu pego essa haste e jogo ela mais para trás. Se eu quero fazer uma puxada mais vertical, mais para trás, isso me permite essa versatilidade utilizando esse aparelho. Então, a gente vê o aparelho em boca lá. Então, o canino já está aqui, né, sendo tracionado. Então, a gente utiliza essas molas, né? Então, a gente liga o elástico lá do gancho do canino que está sendo tracionado até a mola e a gente vem trazendo esse dente.
Lembrando que lá atrás o dente estava numa posição muito alta, então eu trouxe ele um pouco mais vertical primeiro e depois eu joguei essa haste um pouco mais para trás para trazer ele com uma puxada mais posterior e tirar ele completamente de cima do incisivo lateral para que ele tivesse sucesso na sua erupção na arcada dentária. Do lado esquerdo eu já obtive, né? O canino já está em boca, né? E do lado direito ele estava chegando. E aí, então, nós temos a foto de 1 ano depois do paciente já com os 2 caninos em boca. Né? A gente teve sucesso nesse tracionamento, foi uma coisa, o paciente era bastante cooperador, porque ele sabia o problema que ele tinha, então ele não se recusava a usar esse aparelho móvel, ele usava em casa sempre à tarde, à noite, quando ele não estava na aula, e a gente conseguiu um bom tracionamento. Mas o tracionamento é sempre um fator que a gente pensa que ele pode não dar certo. Então, se a gente pega uma criança ainda numa fase mais infantil e pode evitar um tracionamento ou através de extrações de caninos descidos, isso nos favorece muito na correção. Esse paciente aqui agora também vai entrar, né? Entrou depois na fase corretiva, ele já estava, pelo menos assim, o problema maior que a gente já tinha, já foi resolvido, mas ele permanece seguindo com uma mandíbula muito à frente e também com uma projeção de dentes, o que provavelmente no futuro vai envolver um tratamento corretivo que possa até envolver extrações no futuro. Então, tá aqui, ó, a projeção dos dentes dele, né? Agora sim eu vou me preocupar com a posição dentária. Até então eu estava preocupada em trazer o canino sem maiores problemas, sem problemas periodontais também, né? Então, temos aqui a situação dele antes e a situação do canino tracionado, sem nenhum problema gengival, sem nenhuma recessão gengival e trazido com uma boa posição, que depois eu vou terminar de alinhar com a parte corretiva. Um outro fator, um problema a ser corrigido, às vezes, nessa fase, é um verdadeiro prognatismo mandibular, né? Então, aquelas crianças que apresentam uma mandíbula posicionada à frente por um crescimento maior da mandíbula, ou então uma falta de crescimento da maxila, vai muitas vezes nos gerar a necessidade de uma correção ainda na infância. Então, nós temos aqui um paciente, né, que tem uma mordida cruzada anterior, conforme aquele primeiro paciente, um paciente mais atrás que eu mostrei, mas aqui eu já vi umas indicações do paciente estar tendo um prognatismo mandibular. Primeiro que o canino inferior dele estava à frente do canino superior, o que me indica a relação de uma classe 3, ou seja, me indicando que essa mandíbula do paciente estava crescendo mesmo, então ele estava num posicionamento à frente. Quando eu modificava e levava esse paciente em cêntrica, ele não mudava de posição, a gente não conseguia manipular, ou seja, a mandíbula dele estava na posição que ela realmente era, e a gente vai ver que o paciente tem um verdadeiro prognatismo mandibular. Ele tinha uma arcada superior com um formato bem atrésico, né? Então, essa arcada é um pouco fechada, então, com uma maxilar atrésico, uma mordida cruzada posterior dos 2 lados. Ele, no momento, apresentava algumas cáries também, que foram ser tratadas antes da gente iniciar o tratamento. Então, a gente já vê aqui na teleradiografia a diferença, né? Quando a gente vê um traçado cefalométrico, a gente já vê que aqui o paciente é um verdadeiro prognata, né? Então, ele tem um maior desenvolvimento da mandíbula, tanto no sentido dentário quanto no sentido esqueletal, ou seja, a mandíbula dele é mais à frente. E realmente um outro fator importante é que quando eu olhei para a mãe, né? A mãe era uma paciente classe 3, ela tinha o queixo mais à frente colocado também. Então, nesse momento, foi iniciado a iniciação do tratamento. Primeiro, a gente usou um aparelho disjuntor, conforme já mostrei aqui, que a gente consegue uma expansão transversal dessa maxila, melhorando aquela atresia da maxila e permitindo corrigir a mordida cruzada posterior. E a gente tem que usar um aparelho externo, que a gente pede para usar durante a noite, quando o paciente for dormir, ele coloca esse aparelho tem um gancho, então a gente liga um elástico até essa região desse aparelho facial, e esse aparelho então vai tracionar, vai puxar um pouquinho essa maxila à frente, ao mesmo tempo que vai segurar e vai tentar conter o avanço dessa mandíbula para trás. É claro que o sucesso disso vai depender, como eu disse, da genética do paciente. Se ele tiver um fator genético muito forte, por mais que a gente use e faça alguma intervenção, pode ser que a gente não consiga corrigir o problema da classe 3. Mas a gente tem que tentar, principalmente pelos aspectos psicológicos. Então, a gente faz a correção, muitas vezes ela se mantém e a gente vê que a gente acaba definindo que os fatores ambientais contaram mais que os fatores genéticos.
A gente fez a correção, então, desse paciente. Então, ele segue aqui já com uma correção aqui na região anterior, tá? Eu corrigi também o transversal, melhorei a região transversal, corrigi a região anterior e ele se apresenta com um pequeno, né? Quase que uma mordida de topo. Tá? Então, é isso que eu falo. Como dentro da minha teoria de que a gente não deve permanecer muito tempo de aparelho, nesse tipo de paciente que eu sei que a gente vai ter que acompanhar ele ao longo da vida toda, eu faço uma intervenção, consigo um overjet melhor e vou acompanhando esse paciente novamente para a gente ver até onde a gente vai chegar. Muitas vezes aconselhava-se fazer uma sobrecorreção, muita gente gosta de fazer uma sobrecorreção maior, mas eu sei que esse paciente tinha um fator genético bastante importante, o que eu queria mesmo era devolver uma harmonia facial para ele nesse momento e aguardar para a gente ver como que ia caminhar o desenvolvimento da mandíbula dele. E ele está em acompanhamento até hoje, essa vez ele tinha 12 anos e 3 meses, agora ele já está com 16 anos, e a gente vê que é um menino muito grande, que cresceu muito, ele já tem 1,91, com 16 anos, o percentil dele é muito alto, o pai é muito alto, e a gente vê que eu pedi uma radiografia mão e punho para ver se a gente conseguia iniciar o tratamento ortodôntico dele, ou para ver o quanto de crescimento ele tinha, e a gente vai ver que várias estruturas das falanges ainda não sofreram o capeamento, ou seja, ele ainda tem muito crescimento. Então, nós vamos continuar nesse momento só acompanhando, não vamos fazer um tratamento, porque nós temos que esperar esse crescimento dele cessar para a gente saber como é que vai ser feita essa reação. Mas, de um modo geral, ele se apresenta bem facialmente, então é aquilo que eu falei, nesse momento que a gente quer resolver é melhorar a estética facial do paciente, e ele está aceitável até o momento. É claro que ele está bem encaixado na região posterior, isso me dá um pouco de tranquilidade de saber que talvez ele não esteja desenvolvendo uma classe 3 tão severa, mas eu tenho uma mordida aqui na frente que se mantém sempre de topo, e a gente vê o incisivo lateral querendo sair aqui, cruzar com o incisivo inferior, como se a mandíbula estivesse querendo vir um pouquinho à frente. Então, ele continua em acompanhamento até cessar o crescimento dele para a gente saber o que fazer, né? Como tratar esse caso, se vai envolver cirurgia ortognática no futuro ou uma compensação dentária que não necessite de cirurgia. Do mesmo jeito que a gente fala da classe 3, a gente fala também da classe 2. A classe 2, muita gente gosta de fazer um tratamento de classe 2 em uma fase só. A classe 2, ela é uma maloclusão caracterizada por um super desenvolvimento da maxila ou por uma falta de desenvolvimento da mandíbula, né? Um retrognatismo mandibular. Muitas pessoas gostam de esperar para corrigir a classe 2 numa fase mais avançada, no momento em que a criança se encontra no pico do crescimento dela, para se ter maior efetividade no tratamento. Entretanto, tem alguns tipos de classe 2, principalmente aquelas que apresentam risco de trauma dentário e riscos emocionais para o paciente, que a gente não pode esperar a seguir muito tempo para a gente fazer um tratamento. Às vezes se torna necessário a gente fazer um tratamento em 2 fases, principalmente com risco de trauma e riscos emocionais. A classe 2, da mesma forma que a classe 3, ela tem como fatores etiológicos fatores ambientais e genéticos. Quando os fatores ambientais são mais presentes, a gente tem um prognóstico melhor do tratamento. Quando a gente tem mais fatores genéticos envolvidos, o prognóstico geralmente é pior. Então, é aquele caso daquele paciente que eu mostrei para vocês. Um paciente que chega assim, tem 8 anos e 6 meses, independe se ele vai fazer um tratamento em uma fase, né? Ele tem que iniciar o tratamento dele logo, ele não pode permanecer com esse sorriso. Ele chegou lá no consultório justamente falando isso, que ele não queria mais a escola, porque ele não queria mais sorrir, que ele tinha horror dos dentes dele, que eram muito feios, que eram muito para frente, que ele tinha os dentes de coelho. Então, ou seja, nesse momento nós temos que trabalhar nesse paciente, mesmo às vezes não estando no surto de crescimento dele, não estando no máximo do crescimento dele, para a gente eliminar esses problemas psicológicos. Então, a gente vê dentro da boca uma criança com um distanciamento da arcada superior e inferior muito grande, então ele tinha um overjet muito grande, como a gente sabia, uma projeção muito grande dos incisivos superiores, né? Na arcada inferior ele tinha uma falta de espaço, não tinha espaço para abertura, nascimento do incisivo lateral de um lado, o outro já estava vindo um pouco apinhado. Aqui na arcada superior também eu tinha espaço entre os 2 incisivos, causados muito por esse freio dele, que tinha uma inserção muito baixa, e ele tinha a projeção bastante grande dos dentes.
Quando a gente avalia a teleradiografia, a gente vê exatamente como os dentes dele eram projetados aqui na frente e como existia uma falta de crescimento dessa região da mandíbula, né? Como se a mandíbula dele estivesse bem atrás e, ao mesmo tempo, os dentes superiores estão bastante projetados. Então, a gente mandou fazer um aparelhinho para ele no primeiro momento, que era um aparelhinho que também encontra duas arcadas. Na arcada superior, ele tem um arco vestibular, que a gente pode, né, de certa forma, controlar e fazer com que os incisivos sejam posicionados um pouco mais para trás. Eu posso diminuir a projeção desses incisivos. E, ao mesmo tempo, na arcada inferior, a gente tem um aparelho que, quando ele fecha a boca, ele acaba por avançar um pouquinho essa mandíbula. Então, toda vez que ele vai fechar a boca, ele tem que avançar um pouquinho essa mandíbula para que ele possa ter um melhor selamento labial e para que ele possa ter um melhor encaixe da arcada superior com a arcada inferior. Quando a gente utiliza aparelhos que vão avançar a mandíbula, né, na verdade, é muito questionável o quanto a gente realmente consegue fazer um aparelho, quanto que um aparelho consegue fazer os maxilares crescerem, ou a mandíbula crescer muito, né, ou a gente consegue frear o crescimento de uma mandíbula, no caso do prognatismo. A gente sabe que, na verdade, a gente não tem muita influência sobre o crescimento em si, mas sim na direção do crescimento. A gente não consegue produzir crescimento, mas a gente consegue direcionar e modificar o crescimento. Então, quando a gente vê uma fotografia igual dessas meninas que usam essas argolas no pescoço, o que todo mundo se pergunta é se realmente é o pescoço delas que cresce. E não é verdadeiramente isso. Na verdade, como existe esse cinturão no pescoço delas, a forma vai modificando e a direção do crescimento vai modificando. Então, a gente consegue, através de alguns tipos de uso de aparelhos, seja para avançar a mandíbula, seja para não deixar a mandíbula crescer, a gente consegue mudar um pouco o direcionamento do crescimento desses pacientes. E, ao mesmo tempo, foi trabalhado num arco vestibular para a gente reduzir a projeção. Esse paciente usou esse aparelho com um pouco de projeção por quase 8 meses. Após isso, nós entramos também com um aparelho externo, né, o chamado aparelho de extraoral, que ele usava para dormir, tá? Então, ele pôs esse aparelho para dormir também para controlar um pouco a projeção da maxila que ele tinha, porque ele tinha uma falta de crescimento mandibular, mas tinha também uma projeção da maxila. Então, a gente já consegue ver uma melhora no perfil facial do paciente. É claro que ele ainda não tem um selamento labial perfeito, mas comparado ao que ele estava no início, houve uma melhora bastante significativa. Nas fotografias, a gente nesse momento está montando um aparelho na arcada superior, ao mesmo tempo que ele se mantém ainda com o uso do extraoral. É claro que eu sabia que, ao utilizar um aparelho desse tipo, né, em que eu jogo os incisivos um pouco mais para trás, eu iria acabar aprofundando a mordida dele, que já era profunda, né? Mas isso é uma questão que não me preocupa nesse momento, porque, como eu disse, eu não tento resolver tudo ao mesmo tempo. Eu quero resolver primeiro a questão da facial da criança, a melhora da estética dela. Posteriormente, a gente vê que ele tem os incisivos muito num outro platô em relação aos os dentes posteriores, e isso vai permitir que eu faça posteriormente uma intrusão desses incisivos inferiores, corrigindo posteriormente a mordida profunda. Mas observem como que eu reduzi o overjet dele, que era muito grande. Então, eu consegui reduzir um pouco o overjet, consegui melhorar o posicionamento da arcada inferior em relação ao superior, mas ainda tenho problemas para corrigir a mordida profunda, né, que eu ainda vou trabalhar um pouquinho, provavelmente, na ortodontia fixa, com a intrusão dos incisivos inferiores. Mas se a gente observar o paciente no início e o paciente aonde ele está agora, em 2020, a gente já teve uma boa melhora do que ele era e do que ele se apresenta. E a gente teve uma boa correção, principalmente desse distanciamento da arcada superior e inferior que eu tinha. Então, hoje eu vejo que a arcada superior e inferior dele se encontram bastante encaixadas, né? O paciente já está no que a gente chama de classe 1 de caninos. E agora sim, nós vamos continuar trabalhando para resolver os outros problemas do paciente. Da mesma forma, segue um outro paciente também que chegou justamente com isso, um paciente que estava sempre sorrindo com os dentes para fora e com os dentes bastante separados, era uma queixa muito grande que ele tinha, e a gente vê o mesmo perfilzinho, um paciente também com o queixo um pouco para trás, né, o lábio aqui mais avantajado, porque ele tem uma protrusão dentária dos incisivos grandes.
Então, aqui o paciente, né, também com um overjet, não tão grande quanto aquele outro paciente, mas com um overjet significativo. E a gente vai entrar com, né, alguns protocolos aqui para resolver esse problema também. Então, inicialmente, o que mais incomodava o paciente era um pouco esse diastema muito grande que ele tinha. A gente vê aqui que ele é um paciente classe 2, com pouco desenvolvimento da mandíbula, uma projeção dos incisivos superiores também. A gente fez um aparelhinho que tinha umas 2 molas aqui na região lateral para fechar um pouquinho esses espaços e posteriormente também entramos com um aparelho de extraoral para a gente corrigir um pouquinho essa classe 2 que ele tinha e conseguir corrigir a relação de classe 2 que ele tinha aqui na região posterior. E para nossa surpresa, o paciente foi evoluindo bem. Mas quando a gente viu, eu gostaria de chamar a atenção que eu passei aqui, ó. Quando ele chegou com a primeira panorâmica aqui, eu observei que os caninos inferiores dele estavam numa posição não muito boa. Estavam parecendo que estavam querendo, vindo numa guia de erupção mais para cima dos laterais. Eu observei isso no primeiro momento e continuei acompanhando. E aí a gente vê exatamente, olha, depois esse paciente aqui, e no ano de 2014, olha como que os caninos inferiores já estão vindo na direção dos incisivos laterais. Nesse momento, então, eu vou lançar a mão do mesmo recurso, vou pedir a extração dos caninos descidos, para a gente ver se esses caninos permanentes conseguem chegar numa posição sem eu precisar de um tracionamento ou de uma exposição cirúrgica desses caninos. Então, tá aí o paciente numa fase depois de 1 ano, né? Então, ele já tá com o diastema mais fechado, um sorriso mais composto, com menos projeção dos dentes, um perfil mais harmônico, já não tá com um perfil tão projetado, dos dentes tão projetados. A gente já tem um pouco da melhora da classe 2, ele é um paciente que não foi tão colaborador com o extraoral, mas dentro do possível a gente ainda tá, né, ainda foi seguindo com o tratamento dele e fomos acompanhando também a chegada do canino inferior. E o que a gente observa lá é como que depois que eu fiz a extração do canino inferior, como que esse canino permanente já chegou na sua nova posição, né? Então ele saiu de uma posição ectópica para uma posição melhor aqui colocada. Então, são coisas que a gente tem que ir acompanhando para visualizar. Então, estava aí o paciente inicialmente com um sorriso bem desvantajoso, né? Um sorriso muito feio que incomodava ele, com um sorriso já corrigido e a gente corrigindo também no sentido antero-posterior, melhorando a relação antero-posterior do paciente. Outro problema importante da gente abordar são os problemas periodontais. Essa criança, quando a gente olha o sorriso dela, a gente vê um sorriso muito estranho, né? Parece que tá faltando dente nessa criança, parece que esse sorriso tá envelhecido, um sorriso de criança velha, né? Então, quando a gente olha o aspecto dele, assim, a gente vê dentro da boca o nosso maior problema lá. Ele tinha um incisivo central cruzado com o incisivo inferior. Então, o que acontecia? Toda vez que ele fechava a boca, ele batia esse incisivo central superior no incisivo central inferior e começou a jogar esse incisivo inferior para fora do osso alveolar. Começou a ter uma recessão e também um acúmulo de placa e sujeira, porque ele sentia muita sensibilidade nesse dente, quando ele tinha que fazer alguma escovação, porque o dente já apresentava um pouco de recessão gengival. Então, essa é uma questão que a gente tem que intervir naquele momento, porque a gente não pode deixar esse problema periodontal partir, né, piorar nessa questão. É claro que ele tem muitos espaços, é um paciente com perfil muito braquicefálico, né, uma mordida muito profunda, com bastante espaço, um caso que não vai ser fácil se resolver, mas eu estava pensando principalmente nesse momento aqui então. Então, a gente vê um paciente bastante braco, os terços bastante fechados, né? A gente via aqui na radiografia panorâmica, então, os incisivos, os caninos e os premolares se desenvolvendo, os incisivos aqui, né? E aquele incisivo que estava para dentro, projetando o incisivo inferior. Bom, então, ele chegou... Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui já foi na fase corrigida, acho que pulou algum slide, mas a gente já vê uma melhora do sorriso dele, né? O sorriso dele agora já se encontra com mais dente, aparecendo mais dente. Foi utilizado um aparelho removível com uma molinha,
né? Então, esse aparelho também tinha uma cobertura acrílica para a gente levantar um pouquinho a mordida do paciente e, através dessa mola, conseguir o descruzamento do incisivo superior em relação ao inferior. E observem como que o incisivo inferior agradece quando a gente volta com esse dente para dentro da tábua óssea, né? Ou seja, os problemas periodontais se resolvem, porque o problema daquele dente é que ele estava fora do osso alveolar. Então, a gente tem aí o paciente agora em andamento, né? Até no ano de 2017, a gente estava acompanhando o paciente para a gente ver as trocas dentárias. E aqui a gente vê uma questão do antes e do depois, com o problema periodontal resolvido e a criança com um sorriso bem mais harmônico. É claro que ele é uma criança, como eu disse, ele tem muitos espaçamentos, tem alteração de forma dos dentes, então isso também vai exigir no futuro uma alteração, né, uma correção cosmética desse paciente. Vai envolver um tratamento que não é fácil, porque ele é um paciente com uma mordida muito profunda, mas é isso aí, nós temos que, dentro do que eu disse, resolver o que a gente pode resolver naquele momento e depois seguir para um segundo tratamento para eliminar os outros problemas. Outro problema a ser colocado são as discrepâncias dento-alveolares. Quando a gente vai ter a troca do canino descido, o molar descido e o outro molar descido, trocar por canino permanente, pré-molar permanente, esse é um momento em que existe a sobra de um pequeno espaço para a gente, que a gente chama de leeway space, que para nós, ortodontistas, é chamado de um espaço mágico, o espaço que nos ajuda a resolver muitos problemas. Então, muitas vezes o paciente chegar para a gente ainda antes de ter trocado todos os dentes descidos, a gente pode utilizar desse espaço e agradecer bastante, que vai nos ajudar a resolver problemas. Esse leeway space a gente tem 0,9 milímetros de cada lado, somando um total de 1,8 em cada arcada, na arcada inferior, e de 1,7 na arcada superior de cada lado, sobrando 3,4 na arcada superior. Então, a gente vê o quanto que a gente consegue ganhar de espaço para resolver alguns problemas quando a gente pega as crianças nessa fase e consegue gerenciar esses espaços que vão nos sobrar. Então, como eu expliquei aqui para vocês, no momento em que a gente vai ter a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, né? Então, os caninos chegam e junto com os pré-molares e me sobra esse espaço. Esse espaço eu posso aproveitar para resolver algum problema de apinhamento que eu tenho aqui na frente, ou ele também pode me ajudar a eu encaixar melhor os dentes na região posterior, caso eu preciso resolver os problemas de encaixe dos dentes. Então, tá aí um paciente com uma discrepância dental-alveolar bastante significativa. É um paciente que nós vamos ver facialmente ele até bem, tem um sorriso harmônico, apesar da gente ver que parece que já tem um pouco de apinhamento na região anterior. A gente vê um paciente com uma arcada superior com bastante falta de espaço. A arcada inferior, ele havia perdido precocemente o segundo molar descido, então a gente vinha aqui com um espaço sobrando, e se a gente não fizesse nada, esse molar ia vir para frente, ia nos prejudicar mais ainda, porque esses dentes não iam ter espaço para se alinhar, né? Tinha também uma mordida bastante profunda, então os dentes de baixo quase não apareciam. Então, nesse momento, né, a gente via que, apesar dele ter uma discrepância de dentes, né, tamanho de dentes, tamanho de arcada bastante significativo, ele tinha um bom desenvolvimento esqueletal, não apresentava maiores problemas esqueletais. A panorâmica também, a gente já vinha com os dentes em bom desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente primeiramente fez um pouco de disjunção na arcada superior para ganhar um pouco de espaço e melhorar um pouco a forma atrésica daquele arco. E na arcada inferior, a gente colocou um aparelho que se chama arco lingual, que é um aparelho que vai segurar esses dentes anteriores aqui na frente e vai permitir que no momento da troca me sobre alguns espaços aqui atrás para que eu possa gerenciar um pouco mais esses espaços. Então, na arcada superior, eu já obtive uma melhora do apinhamento com a expansão, então a gente já vê os dentes mais bem colocados, menos amontoados. Na região inferior, a gente vê agora que todos os dentes fizeram a sua erupção, ainda existe um certo apinhamento bem significativo ainda. Eu já tinha avisado a mãe desde o começo que esse paciente tinha uma falta de espaço bastante significativa que poderia envolver no futuro extrações de dentes.
mas a gente foi trabalhando, tentando aproveitar todos os espaços. Quando chegou nesse momento, a gente optou por acabar fazendo um tratamento sem extrações, utilizando de desgastes interproximais, porque a gente achava o perfil do paciente bem chatinho, bem retinho, e a gente achava que se fizesse extrações nessa face, a gente poderia piorar a questão da face dele. Então, tá aí o paciente já na fase mais final, ainda bem que a gente realmente não fez extração, vejam vocês que o perfil dele é um perfil bastante reto, e o nariz dele cresceu bastante, então acho que se eu tivesse optado por um tratamento com extrações, talvez esse paciente ficasse com um perfil, um nariz maior ainda do que ele já tem, né? E a gente conseguiu um bom engrenamento na região posterior e na região anterior, com linhas médias coincidentes e também com a correção da mordida profunda. Então, esse paciente já passou até por um tratamento corretivo mais adiante. Então, a gente vê aqui a teleradiografia, os dentes com um pouco de projeção, né? E realmente eu já sabia que ia ter que ter um pouco de projeção, porque a gente não conseguiria resolver sem extrações se a gente não projetasse um pouco o dente, mas eu achei que cabia dentro do perfil facial dele, dentro das condições esqueléticas dele. E a gente tem aí uma visão do antes e do depois final do paciente. Então, ele tinha uma mordida bem profunda, a gente conseguiu abrir bastante essa mordida, dar um aspecto facial melhor. Ele era um paciente com bastante apinhamento, a gente resolveu o apinhamento superior e inferior. Já alguns outros casos, a gente não consegue, né? Nós estamos apresentando os últimos casos agora, mas tem alguns casos que muitas vezes a gente não consegue. A gente vê uma paciente igual a essa, com uma mordida cruzada posterior bastante significativa e já uma falta de espaço muito grande, olha lá, o lateral já girado, não permitindo nenhum encaixe correto do lateral, quanto mais ainda caber um canino permanente aqui nessa região. Um apinhamento mais leve aqui na região inferior. A paciente, lá, já tinha uma projeção maior dos dentes, então ela tinha o incisivo inferior e superior mais projetados um pouco. A radiografia panorâmica da paciente nesse momento. A gente vê, nesse momento aqui, de 2010, que o canino foi vindo para cima do incisivo lateral, então não podia deixar os dentes nessa posição. Eu já estava pensando que essa paciente envolveria fazer uma extração de dentes, porque ela tinha uma falta de espaço muito grande, mas aí nesse momento em que eu vejo que o canino está querendo vir para cima do lateral, eu me pergunto se em algum momento esse canino pode ficar impactado e eu tirar a premolar e depois ter um outro dente impactado também. Então, por precaução, o que a gente resolveu fazer? Eu tentei tracionar um pouquinho esse dente, mesmo que ele viesse um pouquinho mais para vestibular num primeiro momento, e que a hora que ele desse a direção de que ele estava aparecendo em boca, eu faria a extração dos premolares para a gente obter um melhor alinhamento da arcada. Então, eu utilizei primeiramente um disjuntor também, porque a paciente tinha uma mordida cruzada. Usei também a coluna de tração para trazer esse dente. Vejam que o canino aparece aqui já tracionado. É claro que ele está mais alto aqui na gengiva. E eu não quis puxar muito ele, deixei ele aqui nessa altura, porque uma vez que eu vi que esse dente já estava em boca, aí sim eu ia pedir a extração dos premolares para a gente tentar resolver, porque essa discrepância dentoalveolar, por mais que a gente aproveitasse os espaços existentes, a gente não conseguiu resolver sem a realização de extrações de dente. Tá? Então, a paciente aqui no momento intermediário, em que ela está ainda com bastante apinhamento na arcada superior e inferior, com o canino já apareceu aqui, corrigi a mordida cruzada, a mordida já está corrigida. Então, eu vou pedir a extração dos dentes de leite, dos dentes permanentes. Aqui, então, a paciente num momento mais final, com perfil, um sorriso melhor. E a gente vê na arcada que foram feitas extrações de premolares, a linha média coincidente, as arcadas corrigidas e um bom alinhamento da arcada superior e inferior. Essa paciente deixou um pouquinho de usar a contenção, então nós estamos esperando engrenar um pouquinho mais essa região do lado esquerdo, mas de uma maneira geral, a paciente ficou com um bom alinhamento dos incisivos. Quando a gente olha o inicial da paciente e o final, a gente vê bastante satisfação. E para a gente terminar os nossos casos, né, assim, os últimos problemas que eu acho importante a gente anunciar serem corrigidos seriam os hábitos deletérios, né? Os hábitos são hábitos que podem causar alterações no correto crescimento e desenvolvimento, e vale a gente lembrar que o hábito, ele depende muito da frequência, da intensidade e da duração com que ele é.
Quanto mais frequente, mais intenso, mais duradouro o hábito de uma criança, mais problemas, né, no crescimento e desenvolvimento ela vai gerar. A gente tem que levar em consideração também os fatores de padrão facial. Pacientes que às vezes já têm um padrão facial de crescimento mais forte, mais braque, às vezes eles podem de alguma forma ter alguns hábitos deletérios e não causar tanto impacto como aqueles pacientes que já têm uma musculatura mais flácida, um perfil mais vertical, um rosto mais longo. Então, nós temos aí a nossa menininha, que chegou no consultório com 5 anos e 11 meses. A mãe trouxe ela ao consultório dizendo isso, que ela era uma paciente que queria muito parar de chupar o dedinho, ela tinha uma mordida aberta bem significativa na região anterior, né? O dedinho entrava exatamente aqui. E que ela queria muito parar de chupar o dedo, mas ela não conseguia de forma alguma parar de chupar o dedo. Então, que ela queria vir ao consultório para a gente ajudar no que pudesse ser feito para poder reduzir esse hábito dela. Então, a gente encontrava uma arcada numa forma boa, tanto a arcada inferior com um pouco de apinhamento, né? Então, já sabia que ela ia ter problemas de espaço, mas o formato das arcadas bons e a mordida aberta anterior. Aqui a radiografia panorâmica, sem maiores alterações. E aí tá aí, a menininha com o dedo na boca, né? Quando a criança põe o dedo na boca, é exatamente essa estrutura que fica aqui na teleradiografia. O dedo superior empurra os dentes superiores para fora e joga os dentes inferiores para dentro. Permite uma abertura nessa região aqui, e normalmente as crianças que chupam o dedo, elas ali, ó, apresentam até uma marca aqui na região do dedo, né? Que é exatamente onde o dedo se insere aqui na boca. Nós entramos então com um aparelho que se chama esporão, que é um aparelho que se prende nos molares posteriores e apresenta alguns ganchos aqui na região anterior. Esses ganchos, ao mesmo tempo que eles impedem a criança de levar o dedo na boca, porque ele tem esses espetinhos aqui, acaba por machucar o dedo, a criança acaba como uma memória, né? Ele cria uma memória na nossa cabeça de que ali, quando o dedo vai, ele vai ser machucado. Da mesma forma que a gente cria uma memória com a língua, porque quando a gente introduz um hábito, a gente quebra o equilíbrio. Na boca a gente tem a língua fazendo força para fora e os lábios fazendo força para dentro. Então a gente está num equilíbrio. Quando a gente chupa o dedo, a gente tira esse equilíbrio do lábio. Posteriormente a mordida vai se abrindo. Uma vez que a mordida está aberta, a língua também está sempre entrando aqui, né? E aí a criança também não consegue mais corrigir essa mordida cruzada, porque a língua está sempre ali. Então, a gente colocou um dispositivo que, ao mesmo tempo que controla a posição da língua mais posteriorizada, né? E isso emite um sinal para o cérebro de que a língua não é para ir ali. Então, é como se fosse uma memória, né? Um estímulo que a gente chama nociceptivo. A língua vai ali, ela volta para trás e se acostuma numa posição mais posterior. Do mesmo jeito que o dedinho, quando vai lá e machuca também, ele acaba tirando o dedo da boca. E a gente acaba conseguindo corrigir. Então, a gente vê depois de 1 ano a mordida já mais fechada, né? A mordida já fechada. E o mais importante, a criança sem nenhum hábito de chupar o dedo mais, né? Então, a criança aí numa fase mais avançada com o esporão. Então, a gente tinha o inicial dela e o final, né? Depois de 1 ano, nós já corrigimos essa questão. E agora nós vamos acompanhar as trocas dentárias para dar origem, né? Continuar a nossa segunda etapa. A nossa penúltima paciente é essa aqui que está aqui, que chegou no meu consultório já mais velha um pouquinho, por volta dos 10 anos. Ela já foi uma paciente que chupou o dedo durante os 10 anos da vida dela. Lutou bastante quanto a essa questão de chupar dedo, né? Mas ela acabou conseguindo largar o hábito sozinho, sem até necessidade de nenhum aparelho. Então, ela já chegou no meu consultório dizendo que ela chupou o dedo durante muitos anos, mas que ela não chupava dedo mais e que ela não tinha mais esse hábito, mas que o sorriso dela tinha ficado muito feio e tinha ficado muito aberto, os dentes para frente, e que ela não gostava desse sorriso dela. Então, a gente vê uma paciente com perfil, né, com os dentes bem projetados, o lábio mais projetado para frente. O sorriso dela realmente não é um sorriso agradável, tá? Então, ela já chegou para mim com esse tipo de mordida aberta. Então, uma mordida aberta anterior, né? Então, os dentes superiores bastante projetados, os dentes inferiores também. Aqui a gente encontra o tamanho do overjet que se faz nessa região aqui, né? Mordida aberta e um overjet criado.
E é uma paciente que já chegou com esse tipo de mordida, né, de mordida. E para não dizer que a gente não trabalha ou que a gente não tem várias opções de tratamento, essa paciente a gente acabou por ser uma paciente de mais idade, uma paciente que viaja muito porque os pais são separados e a mãe mora num estado e o pai em outro, e ela viaja bastante, e até por questões de comodidade mais da paciente, foi decidido se tratar essa paciente com o uso de alinhadores. Então, ela já não estava mais chupando o dedo. Nessa fase, então, a gente entrou com o uso dos alinhadores, que nos favorece principalmente a questão da mordida aberta, porque o fato de ter o alinhador na região posterior, isso nos ajuda a não deixar a mordida posterior se abrir e a gente consegue fazer um pouco de extrusão dos dentes anteriores superiores, né, que a gente era permitido, porque o sorriso dela estava muito alto, né? A gente podia ter um pouco mais de exposição de incisivo no sorriso para deixar o sorriso dela mais harmônico. Então, nós saímos daqui, né? Ela tem, olha para você ver como o incisivo superior é projetado, o inferior também. E a gente já chegou num primeiro conjunto de alinhadores no fechamento dessa mordida. Ela ainda não terminou o tratamento, nós estamos entrando agora num segundo conjunto de alinhadores, que vai trabalhar agora o fechamento dos espaços, a posição e o torque dos dentes superiores, mas a gente conseguiu um bom fechamento da mordida num primeiro momento, utilizando os alinhadores. Então, eu tenho aqui uma foto antes, né, e depois, de passado um ano, né, então nós conseguimos um fechamento dessa mordida, uma melhora do sorriso dela. E, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre o último hábito, que é da respiração bucal. Não vou entrar em grandes assuntos, porque a minha aula já está muito grande, já, inclusive. Nós vamos falar um pouquinho sobre a respiração oral, né? Os pacientes respiradores orais são aqueles pacientes que, por uma série de obstáculos, seja ele por hipertrofia de adenoides, seja por hipertrofia de amígdala, seja pela existência de um desvio de septo, da adenoide bastante aumentada, como é mostrado aqui na radiografia, por uma série de obstruções, a criança deixa de ter um padrão respiratório nasal e passa a ter um padrão respiratório oral. Como ela fica constantemente com a boca aberta, dependendo do padrão facial que ela tem, ou seja, se ela já tem um padrão de crescimento mais vertical, se ela já tem um padrão de crescimento mais flácido, essa respiração oral pode desfavorecer muito a existência e o aparecimento de más oclusões. Então, eu vou terminar a minha aula mostrando esse caso, porque do mesmo jeito que eu mostrei que a gente tem várias formas de se tratar, desde com aparelhos mais classicamente conhecidos, como o uso dos aparelhos extraorais, até os aparelhos mais novos, que são os usos dos alinhadores, eu vou terminar esse caso porque esse foi um dos primeiros casos que eu tratei. E a gente vai ver que o importante mesmo é a gente ter as bases científicas bem solidificadas e saber fazer um bom diagnóstico sobre o problema do paciente. Então, seja com aparelhos mais antigos, aparelhos mais novos, técnicas mais novas ou mais modernas, o mais importante é a gente fazer um bom diagnóstico. Essa paciente, para mim, foi um grande desafio. Ela chegou para mim logo depois que eu me formei em ortodontia. Uma colega tratava ela numa clínica e ela teve que se ausentar, que ela teve neném, e aí pediu licença. E eu peguei essa paciente para tratar. Essa paciente, a queixa principal dela era, claro, essa exposição gengival enorme que ela tinha, né? Esse sorriso para frente e bastante, com exposição bastante de gengiva. O queixo bem para trás, para ela fechar a boca, ela tinha que forçar bastante o queixo para frente. E a gente via nas fotos intraorais dela que ela tinha também um overjet aumentado, né? Tinha uma relação de classe 2 dos dois lados, ou seja, ela tinha uma maxila posicionada bem à frente, como a gente viu aqui. O problema dela não era tanto a mandíbula, era sim uma maxila mais para frente, uma maxila crescendo num sentido vertical e também num sentido anterior. Então, a maxila estava crescendo para frente e para baixo numa velocidade muito grande. As formas dos arcos eram relativamente até bons, eu não tinha grandes apinhamentos. Então, a gente via exatamente a protrusão do dente superior dela, né? E aqui, para ela fazer o selamento labial, como que ela tinha que forçar essa região. As radiografias são bem antigas, porque o caso é de 2007.
Aqui a radiografia panorâmica, né? Ela estava trocando os dentes ainda tinha alguns premolares a serem trocados. Inicialmente eu comecei o tratamento dela utilizando um aparelho que se chama aparelho de Turou, que é um aparelho que ao mesmo tempo que a gente leva essa maxila um pouco para trás, a gente tenta controlar também o crescimento no sentido vertical dessa paciente. Então, a gente, ao mesmo tempo que não deixa a maxila ir muito para frente, a gente também não tenta não deixar com que ela vá muito para baixo e piore o perfil facial da paciente. A paciente usou bem direitinho esse aparelho, a gente conseguiu melhorar bastante o sorriso um pouco gengival, o crescimento vertical dela, mas esse aparelho, apesar de ser muito bom para o controle vertical, no sentido anteroposterior, às vezes depois a gente tem que acabar substituindo por um outro aparelho extraoral para a gente conseguir melhor uma distalização dos molares superiores e uma chegada desses dentes superiores um pouco para trás. Então, tá aqui a paciente numa fase intermediária. Então, a gente já vê a correção da classe 2, né? Ela tá aqui com os anéis do extraoral posteriormente. Já vê uma diminuição do overjet, uma melhora um pouco do perfil dela. Lá, o sorriso já se apresenta um pouco mais harmônico. É claro que na face, no perfil, ela ainda continua fazendo um selamento labial ativo. Você vê o queixo dela ainda ativo, mas a gente já não tem tanta exposição gengival dela. Então, nesse momento, a paciente usou um arco lingual aqui embaixo para manter e segurar aquele espaço que eu tenho de sobra na região inferior para poder corrigir os apinhamentos. E trabalhamos com o extraoral na arcada inferior. E aí está a paciente ao final do tratamento, em 2013, com um sorriso bom, né? Não apresenta uma gengiva muito grande. É claro que o perfil dela ainda me deixa um pouco a desejar, mas ela tem um perfil facial, um padrão facial mais mole. Mas eu acho que quando a gente, inclusive a gente tem aqui as relações oclusais dela, a gente conseguiu um bom encaixe posterior do lado direito, um bom encaixe posterior do lado esquerdo, as linhas médias coincidentes. E quando a gente tem um bom posicionamento dos incisivos e dos dentes, e quando a gente compara o que a criança era para o que a criança virou, eu acho que a gente teve um ganho, um grande ganho. E a minha maior satisfação foi poder apresentar esse caso para a minha certificação do BBO, né? E foi um caso que foi muito elogiado lá, de alguma forma, pelo que a gente conseguiu com a paciente. E mais ainda, o que eu fiquei feliz foi porque essa paciente se tornou, hoje ela é uma estudante de odontologia. E ela me acompanhou durante tantos anos, durante esse tratamento, que ela foi se envolvendo. E hoje ela está formando em odontologia, ainda me ligou há alguns dias atrás, me dizendo que ela vai formar em odontologia e que ela deve a mim a escolha da profissão dela, por eu sempre ter tratado ela com tanto empenho, com tanta vontade de corrigir até os problemas que muitas vezes para nós ortodontistas é difícil resolver sem uma cirurgia, como é o caso do sorriso gengival, mas a gente está sempre tentando buscar o melhor que a gente pode fazer e tentar melhorar o sorriso das pessoas. Então, eu termino a minha aula pedindo um pouco de desculpa, que talvez ela tenha ficado um pouco maior, mas eu queria passar para vocês um pouquinho do que eu acho das situações interessantes da gente usar aparelho na infância. Ela ajuda em muitos casos. E terminar dizendo que é isso. Eu acho que o encanto do sorriso sincero das crianças é o que nos alegra, mesmo que nos tempos mais difíceis como esse que nós estamos vivendo. Eu acho que as crianças são o futuro do nosso mundo e nós temos que cuidar bem dos sorrisos dela. Eu agradeço muito a presença de todos e deixo aqui, né, à disposição depois se alguém quiser fazer algum contato para tirar algumas dúvidas, para esclarecer algumas coisas. Tá bom? Muito obrigada, gente.